Como o professor Martin disse, eu fui durante 8 anos gestora pública aqui da cidade de Manaus, que é a capital do Amazonas. Eu arrisco dizer que é a capital da Amazônia, né? Porque desde os anos 70, quando Martin esteve por aqui a primeira vez, que é completamente diferente do que a gente tem hoje, né? Naquele momento era um período ainda de governos militares e havia todo um projeto de integração nacional e a região era entendida como um grande vazio que precisava ser integrado à economia do país. E então haviam vários projetos de desenvolvimento para essa região, agências de financiamento. A Zona Franca de Manaus, ela era também parte dessa estratégia. Isso tudo mudou radicalmente, especialmente no final dos 80, durante a década de 90, a partir dessa girada que o mundo vem dando lentamente em direção às preocupações ambientais, né? Então, na medida em que emergiram as questões ambientais com força e a Amazônia se tornou não mais esse território estratégico para o país, para ser ocupado como um grande vazio, mas ela se tornou um território que precisa estar com menos gente para se manter conservado, para que todo o planeta se beneficie. Então, isso vem mudando o modo de se viver e trabalhar nessa região. Bom, eu fui secretária de Meio Ambiente por 2 anos dessa capital e depois, por 6 anos, aí eu mergulhei profundamente na educação básica. E é um pouco dessa experiência de gestão na educação e da liderança que eu pude exercer com várias pessoas de um processo transformador que eu vou compartilhar com vocês nessa primeira parte, depois contar um pouco para vocês os desdobramentos nisso, agora a gente mergulhando no interior da Amazônia. E aí a gente pode conversar um pouco. Bom, quando eu fui secretária de Educação, eu também não tinha ideia do que representava a rede educacional da capital para o estado do Amazonas, que é o maior estado da federação, embora tenha apenas 62 municípios, né? São poucos municípios porque eles são todos muito extensos, mas o que mais me surpreendeu à época é que Manaus, no coração da floresta, uma cidade que é incrustada no coração da floresta amazônica, como vocês podem ver por essa imagem, é a terceira maior rede de educação básica do Brasil. Ela só é menor que Rio de Janeiro, capital, e que São Paulo, capital. É maior que Belo Horizonte, que Porto Alegre, que Fortaleza, que Salvador. Então, foi uma coisa que me surpreendeu muito no momento em que eu assumi a Secretaria de Educação. Mesmo vivendo na Amazônia há 32 anos, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, mas toda a minha vida profissional foi aqui, eu vivo aqui há mais tempo do que eu vivi na minha cidade natal. E esses pontos vermelhos que vocês podem olhar é o conjunto de escolas na área urbana, então é onde está a parte mais ocupada do município. O município é toda essa linha pontilhada, ele é bastante grande, e tem várias escolas ao longo do Rio Negro, que vocês estão vendo ao lado esquerdo da tela, e algumas escolas às margens do Rio Amazonas. E escolas, essas de ponto amarelo, elas são todas escolas rurais, ribeirinhas, indígenas. Então, essa enorme diversidade que foi o primeiro desafio com o qual eu me deparei quando cheguei na secretaria. Então, eram 500 escolas, né? São ainda 500 escolas, e escolas rurais, ribeirinhas, e escolas urbanas, com todos os problemas e contradições de uma
rede de escolas públicas voltadas para atender a população mais socialmente vulnerabilizada e no coração dos problemas todos da cidade, né? Então, eu vim da pasta ambiental, que, por incrível que pareça, seja uma capital importante na Amazônia, a pasta de meio ambiente no município ela era a menos importante, a de menor orçamento, e a de educação a maior. E um pouco eu vou falar desses desafios que eu fui enfrentando. Então, a primeira coisa que me mobilizou e com o qual eu logo me ocupei foi de compreender quais eram os nossos maiores desafios, né? E aí eu me deparei com uma organização gigantesca, com 15 mil funcionários, mais de 15 mil funcionários, desses 900 e pouco, quase 1.000. Quando eu saí da secretaria, eles já eram mais de 1.000, no final de 2020, né? Pedagogos, e mais de 2.000 funcionários técnicos administrativos. Desses, 12.000 são professores. E, naquele momento, nós trabalhávamos com 240 mil alunos, chegamos a ter 242 mil alunos, o que significava que nós, a gestão da Secretaria de Educação de Manaus, todos os dias se relacionava com mais de 600 mil pessoas na cidade, diretamente, porque 240 mil alunos, seus familiares, professores, funcionários, seus familiares, e era esse o universo meu cotidiano de trabalho. Por onde começar? Uma primeira coisa que logo me mobilizou foi: bom, se a gente não sabe muito bem tudo o que está acontecendo numa organização desse porte e o que fazer, vamos olhar para as pessoas. Então, de pronto, eu sempre me inspirei muito na metáfora dos rios. Não sei se eu vou conseguir voltar aqui, acho que vou. Quando vocês veem aqui, Manaus fica na frente, ela surge como cidade, de costas para a floresta, né? De frente para o rio, e o encontro dos dois rios mais importantes que formam a bacia do Grande Amazonas é o encontro do Rio Negro com o Rio Solimões. Forma o Rio Amazonas na frente da cidade, do início da cidade. Essa imagem foi a imagem que me acompanhou todo o tempo. E eu pensei que esses dois grandes rios eram também essa imensa bacia hidrográfica da nossa secretaria. O Rio Solimões é um rio jovem, rápido, violento, que vai derrubando os barrancos e formando todas as várzeas, né? Tadinha da tradutora, não sei se ela consegue explicar isso para vocês, eu não conseguiria explicar em inglês. E os alunos seriam... Então, esse rio seriam os nossos alunos, jovens, rápidos. A gente trabalhava com educação infantil até educação de jovens e adultos, mas a maior parte é educação infantil até o 9º ano do ensino fundamental, né? E o Rio Negro, que é o grande rio mais lindo do mundo para mim, ele é um rio velho, de águas escuras, ele é um rio lento, denso, que demora para navegar, e eu sempre o comparei com os nossos professores. O encontro desses dois rios forma a bacia do Amazonas e, desse mesmo modo, forma o desafio de gerir a política educacional dessa cidade. E é um pouco disso que a gente vai conversar. Bom, a primeira coisa que me surpreendeu logo quando eu cheguei foi que a secretaria não sabia muito bem para que ela existia. Eu fiquei 6 anos à frente dela, por 2 anos, ninguém se aproximava de mim para conversar comigo, sejam alunos, professores, gestores, os políticos.
vereadores, o prefeito, outras instituições, que não fosse para tratar de duas questões, basicamente: alimentação escolar, merenda, que a gente chama aqui, se tinha, se não tinha, a qualidade da merenda, a oferta, se chegava para todo mundo, como é que a merenda chegava na área ribeirinha, nos indígenas. Bom, ou infraestrutura, alimentação e infraestrutura. Por 2 anos inteiros, eu não conseguia conversar e olhar para o que nós deveríamos fazer, que na minha cabeça deveria ser cuidar do processo de aprendizagem das crianças prioritariamente, e essa não era a principal agenda da maior parte da sociedade e nem dos meus colegas secretários, e nem do prefeito, nem de político nenhum. Então, nós precisávamos primeiro entender por que nós existíamos como uma organização para coordenar uma política educacional. Se a gente só estava apagando incêndio, fazendo coisas e sempre coisas para fazer, e não conseguíamos perceber qual era o resultado do nosso trabalho. Então, nós realizamos um primeiro diagnóstico dos nossos principais problemas, e é evidente que alimentação escolar e infraestrutura eram, de fato, questões muito sérias, que precisavam de uma gestão mais qualificada, organizada, mas elas não eram a razão de nós existirmos. A razão de nós existirmos era para garantir uma educação básica de qualidade, garantindo o acesso, a inclusão, a permanência dos alunos, e também desenvolver as habilidades desses alunos apropriadas para as necessidades das transformações sociais cotidianas, ao mesmo tempo em que nós deveríamos valorizar os nossos professores, que, a propósito, também, quando se discutia a valorização de professores, se restringia sempre o debate com sindicatos, com as organizações diversas de professores, à melhoria salarial. Então, valorização de professor era sinônimo de salário, ponto. E o apoio aos alunos era apenas matrícula, e dar a eles alimentação e colocá-los numa estrutura física em segurança e adequada. Ponto final. Nada se falava sobre qualidade de educação. Então, nós precisamos, primeiro, pactuar com a nossa secretaria o que seria, de fato, a nossa missão. E essa missão foi desenhada por vários seminários, com muita participação, e, no fim, ficou com essa formulação. A partir dela, nós definimos os nossos valores e, especialmente, a nossa visão de futuro. Quem nós gostaríamos de ser nos próximos 2, 4, 5 anos. E nisso, pactuando isso, nós disseminamos isso para toda a nossa secretaria, todas as escolas, todas as nossas sedes, eram 7 sedes, nós éramos divididos em 7 distritos, e todos passaram a entender que nós trabalhávamos para fazer educação básica de qualidade. Trabalhávamos basicamente para aqueles 2 grandes rios, para que os professores pudessem fazer bem o seu trabalho, o Rio Solimões, e os nossos alunos pudessem aprender mais e melhor o nosso Rio Negro. A partir disso, a gente redefiniu a nossa identidade organizacional, passamos a estabelecer um modelo de gestão estratégica com metas educacionais e definição de estratégias. Nada feito de cima para baixo. Tudo a gente fazia grandes debates, claro que estratificados por níveis, eles eram sempre em cascata até as escolas e subia como se fosse uma estrutura pirâmide, até uma estrutura de governança. Eu procurava pessoalmente participar do maior número de reuniões, que a gente chamava de painéis,
que era possível para uma pessoa como eu, sozinha, como uma pessoa, para 15 mil servidores. Né? E eu tinha uma estratégia de visitar semanalmente 2, 3 escolas, dialogar com professores, alunos, enfrentar o debate sem medo, com todas as críticas que ele trazia dentro dele. Isso foi um aprendizado muito importante para mim. Então, estabelecemos uma gestão participativa e estratégica, e um primeiro giro que nós fizemos foi tornar o pedagógico, a essência da secretaria, a razão dela existir. E todas as demais áreas tinham que trabalhar para isso. Então, a secretaria era dividida em 3 áreas: uma subsecretaria pedagógica, uma subsecretaria de infraestrutura e logística e uma subsecretaria de administração e finanças. Essas 3 áreas tinham que trabalhar juntas comigo para que o pedagógico funcionasse. E aí nós estabelecemos indicadores para irmos melhorando os nossos processos, todos eles com a centralidade no pedagógico. Passamos a acompanhar bimestralmente o cumprimento do currículo, a gestão da aprendizagem, tentando diminuir o gap que havia entre os estudantes, né? Muitos estudantes distorcidos, a idade com o ano, o nível que ele estava cursando. Passamos a ter uma estratégia forte de reforço escolar, com apoio de algumas instituições de suporte à aprendizagem. Passamos a fazer uma avaliação de desempenho desses alunos em larga escala, em toda a secretaria, 3 vezes por ano, e a partir dessa avaliação, nós parávamos toda a secretaria, todas as escolas recebiam esses resultados e traçavam um plano de ação para agir sobre as lacunas de aprendizagem e as lacunas de formação dos professores imediatamente após o resultado. O que é o problema que eu vejo no Brasil ainda no SAEB, né? Agora, o novo SAEB, nós estamos discutindo muito isso. É muito importante que a gente faça a avaliação em larga escala dos estudantes, mas se ela não vier acompanhada de um resultado rápido e de um plano de ação para intervenção imediata, não faz sentido. Ela só vai servir para fazer um ranking, comparar coisas que não se comparam e, cada vez mais, humilhar os alunos que têm dificuldade. Nós trabalhávamos com avaliação de larga escala, acreditávamos no potencial dela, mas porque ela vinha junto com uma intervenção imediata. Sempre nós trabalhamos dessa maneira. Isso não foi uma coisa simples de ser implementado, houve muita resistência dos professores, porque eles achavam, no primeiro momento, que eles estavam sendo supervisionados, que eles estavam sendo cobrados, quando que isso era um pouco que meio que criar uma estratégia de empresarial, uma gestão empresarial para uma política social, mas na medida em que eles foram vendo que isso era apenas uma das coisas que nós fazíamos, que por trás disso havia muito investimento em políticas de qualidade, educação integral, em formação de professores em diferentes áreas, e que os resultados começaram a aparecer, eles começaram também a abraçar essa ideia. Aí, sim, a partir do pedagógico, nós também reorganizamos nossa política de formação de professores. Há um centro de formação de professores em Manaus, mas ele era muito desconectado da aprendizagem dos alunos. O centro ensinava coisas que interessavam para os professores, mestres e doutores, que saíam para estudar e voltavam e se tornavam formadores, mas formavam os professores em cima daquilo que eles queriam ensinar, aquilo estava desconectado das necessidades de aprendizagem dos alunos. Então, nós reorganizamos o processo de formação continuada, colamos ele às lacunas de aprendizagem das avaliações, estabelecemos um programa de tutoria, que foi uma coisa muito bacana, para os professores de ensino probatório, estágio probatório, quem chegava na rede para começar a trabalhar
ficava desnorteado muito da formação inicial. Não prepara as universidades no Brasil, infelizmente, de educação, não preparam bem os professores para o cotidiano da sala de aula, especialmente de crianças, e a gente tinha que fazer um grande investimento para que esses professores pudessem se motivar para aprender em serviço com o apoio daqueles mais experientes, e a gente criou essa cadeia de tutores, e depois a gente passou a ampliar isso para uma estratégia de boas práticas, e passamos a tutorar. O programa de tutoria se estendeu para além dos professores em estágio probatório, mas quase como uma mentoria recíproca entre professores. E também fizemos um programa forte de formação de gestores. Esse programa sempre aconteceu de ter muitas resistências, porque os gestores sempre eram escolhidos, os gestores das escolas eram escolhidos por indicação política. Em algum momento na história da secretaria houve eleição direta, mas todas essas estratégias se mostraram insuficientes para, de fato, termos os melhores gestores nas escolas, né? Gestores com perfil de líderes, que pudessem motivar as equipes e que pudessem trabalhar com suas equipes em cima de metas que estivessem relacionadas ao interesse dos estudantes. A grande chave nossa foi colocar o estudante, os nossos alunos, no centro do processo. O que hoje está presente já na Base Nacional Curricular Comum, que ainda é objeto de muita discussão no Brasil, mas que nós já vislumbrávamos e praticávamos antes mesmo da base se tornar uma lei, né? Com isso, a gente também reorganizou vários dos nossos processos, né? Então, quando todo mundo falava, o problema é a merenda, a alimentação escolar, e havia uma série de questões relacionadas à merenda que ninguém conhecia. Eu vou poder mostrar para vocês mais para frente, se eu tiver tempo, algumas imagens que vocês vão poder ver como era o depósito de alimentação de uma rede como essa. Nossa estratégia de distribuição de alimentos, de aquisição e distribuição, ela é quase como de uma grande empresa, né? A gente tem que distribuir alimentos numa escala gigantesca, né? E a gente, então, organizou esses processos, todos eles voltam. Vocês estão me escutando? É que eu estou vendo o Martin falar. Tá. Sim. Tá bom. É que eu não. Tá bom. Bom, aí nós passamos a trabalhar. Bom, não dá para resolver tudo. Então, diagnosticávamos os problemas, o fluxo de cada um dos processos mais complexos que nós tínhamos, infraestrutura, alimentação, logística, transporte escolar, e nós elencamos as prioridades e passamos a trabalhar nelas e monitorar todas essas ações periodicamente nos painéis. Foi muito importante eu estar presencialmente em tudo isso. Claro que durante uns 3 anos eu precisei trabalhar mais de 12 horas por dia. Depois eu comecei a ter o time todo começou a andar de modo mais autônomo. Eu também já passei a entender melhor todos os processos, e aí a coisa ganhou fluidez, né? E sempre administração de conflitos permanentemente, né? O próximo que a gente também trabalhou foi a questão de fazer uma grande revisão no nosso orçamento. Sempre a gente falava que precisávamos de mais recursos para a educação, e é realmente muito importante, embora nós tivéssemos garantido os aumentos acima da inflação dos nossos professores. O professor no Brasil ainda ganha muito mal, mas os recursos eram muito mal empregados, porque eles estavam descolados das prioridades. Mesmo os recursos, existem programas no Brasil que colocam recursos direto na escola, esses recursos eram usados assim, o gestor achava que tinha que reformar uma quadra, mas aquilo não estava dentro de um plano estratégico maior.
E a quadra não necessariamente era a coisa mais importante e que garantiria a melhoria do desempenho dos estudantes daquela escola. Então, do mesmo jeito que a secretaria toda se reorganizou, todas as escolas também tiveram que trabalhar prioridades e otimizar o uso dos recursos para que todas as intervenções estivessem voltadas para garantir a melhoria da aprendizagem dos alunos. E isso era martelado por nós o tempo todo. Então, como eu falei para vocês, um grande desafio nosso era a questão do transporte, porque nós temos entre 84 escolas que são rurais e ribeirinhas, dessas escolas rurais, 49 escolas, a gente tem 4 escolas indígenas, como eu mostrei para vocês lá no primeiro slide, ao longo do Rio Negro e Rio Amazonas, nessas 3.500 alunos, mais ou menos. E quando nós fazíamos a avaliação dos estudantes, por exemplo, uma das dimensões que aparecia para a gente era de que a gente foi contabilizar cumprimento do currículo e número de horas-aula por cada escola, por todos os alunos. E a gente percebeu que boa parte dessas escolas elas tinham uma carga horária menor, porque o transporte chegava atrasado, porque para poder pegar todas as crianças, a rota não era uma rota planejada. Então, nós fizemos um trabalho de georreferenciamento de todas as rotas, de ônibus para estradas e de barcos, tudo para que nós pudéssemos garantir que os alunos tivessem o direito ao número correto de horas de aula e pudéssemos, então, ir trabalhando sobre esse nosso indicador, garantindo que isso impactaria na aprendizagem. Aqui as comunidades rurais, para vocês verem como ela acontece, né? Os alunos na área rural. Então, imagina que as nossas escolas urbanas têm 4 horas de aula por dia, que para vocês já é muito pouco. Nos Estados Unidos, as crianças têm no mínimo 6 horas. Imagina que essas crianças, muitas vezes, tinham apenas 2 horas de aula por dia. A alimentação escolar, quando nós chegamos, os alimentos eram guardados em depósitos misturado com material, uma coisa insalubre, absurda. Nós organizamos uma grande estrutura de uma logística com controle por sistema de toda a nossa oferta de alimentos, com uma logística para entrega, para que esses alimentos chegassem em tempo, e tudo isso era monitorado por nós. Então, antes até, quando uma escola já estava começando a ficar sem merenda, ela saía pedindo, e se ela fosse amiga do gestor não sei de onde, ela recebia antes ou recebia mais. A gente mudou tudo isso para sistema e passar de um modo muito profissionalizado. Esse sistema nós implementamos em 2016, inclusive num sistema que a própria prefeitura já tinha adquirido, que ela nem usava. Passamos a fazer um controle desse estoque em tempo real, otimizar o tempo de entrega, isso tudo que era dito que eram problemas na escola, a gente passou a trabalhar, mas sempre de modo a que o pedagógico pudesse ter tranquilidade para fazer o seu trabalho. Bom, muitas outras frentes nós abraçamos, isso fez com que a aprendizagem fosse bem mais efetiva, e apesar da crise econômica que o Brasil passou antes da pandemia, que foram os anos de 2015 e 2016, a gente teve inclusive o impeachment da presidente Dilma em 2016, tudo isso foi um ano de uma debacle econômica gigantesca. Foi justamente nesse período que nós mais crescemos nos nossos resultados. E aí, eu não vou me deter nesses números, depois eu posso até deixar para vocês, mas quando eu cheguei na secretaria, nós éramos a 20ª capital, entre as capitais brasileiras, as 27 capitais, no IDEB, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e já em 2017 nós chegamos em 2015, houve avaliação, em 2017 nós já ficamos entre as 10 capitais, e em 2019, que foi a última avaliação antes da pandemia, nós permanecemos nessa posição. Ficamos em 9º lugar entre as capitais brasileiras. Então, foi um salto gigantesco, sem que nós tivéssemos muito recurso financeiro. Então,
apenas reorganização da gestão, envolvimento, formação de lideranças, envolvimento pessoal, meu aprendizado e o foco naquilo que deveria ser o centro da gestão da política. Agora, muita gente, durante um tempo, falava: vocês estão treinando os meninos para fazer prova, por isso que vocês se destacaram. E nós mostramos que não é verdade. Não era verdade. Os resultados que nós obtivemos, inclusive em 2017, a nossa escola de ensino fundamental 1, que teve o melhor desempenho no IDEB em Manaus, foi uma escola de educação integral que não fazia nem prova para os alunos. Eles tinham uma estratégia toda própria, engajada com a comunidade, eles fizeram um processo de transformação onde os alunos eram protagonistas, e essa escola, trabalhando com formação integral, foi a que obteve o melhor resultado. Então, por trás de tudo aquilo que a gente estava fazendo, a gente deu autonomia também às unidades escolares, evidentemente. Eles estabeleciam suas metas, elas não eram impostas de fora, e eles tinham estratégias acompanhadas e apoiadas por nós para buscar esses resultados. E isso fez com que a gente também melhorasse nosso diálogo com a própria sociedade, que até então achava que a gente estava na secretaria só para entregar merenda e cuidar de telhado que chovia, telhado que estava quebrado, escola com carteira ruim, e a gente passou a ser compreendida como uma rede que estava prioritariamente voltada para melhorar o processo de aprendizagem dos estudantes. Eu chamo a atenção, né, como eu falei para vocês, que é uma rede muito complexa, né? Nós temos 2 calendários anuais. Hoje eu trabalho também apoiando uma rede no interior que tem 3 calendários escolares oficiais. A Manaus tinha 2. Ela começa ao primeiro dia letivo, no primeiro dia do ano. Vocês sabem que aqui no Brasil as aulas regulares começam em fevereiro ou março e terminam em dezembro. Em Manaus, as escolas ribeirinhas indígenas, elas começam na primeira segunda-feira do ano e terminam em outubro, por causa do movimento das águas, porque depois o rio seca e os barcos não podem trafegar. E, então, com essa diversidade, até então, sem a gente compreender muito bem a profundidade do trabalho, a riqueza do potencial que a gente tinha, a gente classificava as escolas ribeirinhas e rurais como escolas inferiores, porque a gente usava uma régua que não considerava o potencial dessa realidade. Então, nós passamos a entender e aprender com as escolas rurais e ribeirinhas, muitas delas com salas multisseriadas, que eles conseguiam fazer e apoiar seus estudantes a partir da realidade deles. Então, nós precisávamos apoiá-los e não impor a eles um modelo que não fazia sentido para eles. Com isso, claro que com muita formação de professores, com muitas estratégias, tínhamos uma gerência própria para cuidar de educação indígena, discutimos com as lideranças indígenas, nós conseguimos que as escolas rurais e ribeirinhas também melhorassem muito o desempenho. Muitas dessas escolas são bilíngues, elas falam português e a língua materna, e várias delas, a gente atua em Manaus com cerca de 10 etnias indígenas diferentes, né? O que é um grande desafio. E aí veio a pandemia, e, de fato, foi muito rápido que nós pudemos agir. E acabou que nosso trabalho, que começou lá atrás com uma girada de chave na gestão, ele se tornou muito conhecido no Brasil e fora a partir da pandemia, porque rapidamente nós conseguimos estabelecer uma parceria com a Secretaria de Estado de Educação, que já tinha um centro de mídias e fazia o ensino mediado por tecnologia para escolas de ensino médio, em comunidades onde eles não tinham professores para todas as disciplinas. Nós propusemos uma parceria para eles e nós começamos imediatamente a produzir conteúdo para o ensino fundamental e para a educação infantil. No início, isso foi muito criticado, não dá para fazer educação à distância com criança. Só que nós entendemos, na época, na hora, e a gente viu que a gente estava certo, que a política pública
que chega mais perto da população mais socialmente vulnerabilizada é a educação. Então, se todos ficarem em mundo o Estado desapareceu imediatamente, como é que essas crianças e as suas famílias iam receber algum tipo de informação? Então, nós usamos aquilo que era do nosso métier, produzir conteúdo e dar aula, não porque a gente queria garantir o conteúdo para esses alunos. Claro, a gente queria, sim, mitigar, diminuir o impacto desse isolamento, mas o nosso objetivo era prioritariamente, a partir das aulas que a gente estava produzindo, dos conteúdos para plataformas digitais. Fizemos uma parceria com uma TV pública aberta e nós começamos a chegar na casa das famílias e fomos o principal vetor de informações, inclusive, para o combate e orientação em relação à pandemia. No início houve muita resistência, foi muito difícil, foi um processo de engajamento permanente, mas fomos a primeira cidade no Brasil, a primeira capital, que começou a produzir com seus próprios professores, que nunca tinham gravado vídeo. A gente treinou em horas e botamos em estúdio, eu também ia para estúdio, e começamos também a fazer formação de professores online. Aos poucos, os alunos e professores foram aderindo. Tivemos muitos problemas que muitos alunos não tinham sequer uma televisão em casa, fizemos campanha para doação de equipamentos, conseguimos equipamentos, e para as áreas rurais, nós, a partir do terceiro mês, quando começamos a entender melhor a dinâmica da contaminação e com todos os cuidados, alguns professores e gestores começaram a levar material impresso nas comunidades, pessoalmente, entregava lá, voltava, pegava o material, corrigia. Isso durante o ano de 2020, seguiu pelo ano de 2021, mas 2021 eles já voltaram de modo híbrido a partir do segundo semestre do ano passado, né? Mas nós fizemos esse trabalho com muita força, e esse trabalho acabou sendo uma referência, e muita gente discutiu sobre o desdobramento disso. Acho que e só foi possível a nossa ação rápida porque nós já tínhamos um trabalho de gestão naquela época. Bom, a partir daí, eu saí da secretaria em 2020 e agora a gente está desenvolvendo um outro programa que vou passar rapidamente, porque eu acho que eu já falei demais, me desculpem aí, mas que é o Plantar Educação. E que programa é esse? É um programa que nós estamos desenvolvendo com apoio da Lehman, dentro do Instituto Gesto. Foi um programa que eu idealizei e tive todo o apoio do Gesto e da Lehman para a gente levantar esse programa. A gente tem outros patrocinadores, a CLUA também financia, agora vai entrar com a gente também o Instituto Natura, mas esse programa ele nasce dos aprendizados que nós fizemos aqui na capital, com gestão de políticas educacionais, mas agora tentando levar isso para o interior da Amazônia. Primeiro, porque a gente entende que a floresta amazônica, é responsável pela manutenção de serviços ecológicos, pela biodiversidade e o clima do mundo inteiro. Mas uma série de problemas ambientais estão postos aí, mas quem é o responsável mesmo para a garantia do equilíbrio dessa floresta em pé? Aqueles que vivem na floresta. Então, a gente entende que, para conservar a floresta, a gente precisa cuidar das pessoas que cuidam da floresta. E eu aprendi, na gestão ambiental e na gestão da educação, que, pela educação, a gente vai cuidar melhor dessa população. Então, garantir o direito a uma educação de qualidade. E aí nasceu o programa, ele visa melhorar o desempenho educacional das redes de educação na Amazônia Profunda, engajar as comunidades no entorno das escolas
com o processo de aprendizagem dos alunos, ao mesmo tempo em que a gente também quer levar a eles um maior engajamento na pauta ambiental, que eles se entendam como protagonistas desse processo. E aqui temos várias premissas, a gente trabalha de modo intersetorial também com outras secretarias, queremos melhorar o uso de tecnologias educacionais no interior da floresta. A gente tem um gravíssimo problema de acesso à internet. Boa parte das redes educacionais, durante todo esse tempo da pandemia, não tiveram nenhum tipo de trabalho educacional. E a gente quer também alavancar boas práticas, experiências, ajudá-los a perceber a potência do que eles têm e já fazem, né? E, com isso, a gente vem trabalhando no sentido de organizar um apoio a essas redes, partindo das secretarias de educação, ampliando isso para o território no entorno das escolas, junto também, onde é possível, com as secretarias de meio ambiente, de assistência social, agora de saúde também com a pandemia, mas o nosso foco é a prática educacional no fundamental. A gente está muito empenhado nisso. Hoje já começamos o trabalho, estamos agora num diagnóstico com a participação deles em 5 municípios, 3 no interior do Amazonas e 2 no interior do Pará. E, junto com isso, a gente também vai produzir dados e muitas informações, porque o que está presente nos documentos oficiais, no censo escolar, os documentos que o INEP divulga, muita coisa não reflete a realidade dessas redes, porque sequer eles conseguem alimentar esses sistemas, especialmente nos últimos 2 anos, onde boa parte das comunidades, nessas redes do interior, a maior parte das escolas são rurais e ribeirinhas, embora não tenham um número expressivo de estudantes, né? Então, esse é o core do nosso trabalho, é uma mandala com várias vitórias régias, né? Que são essas plantas aquáticas que simbolizam também a nossa região. O nosso foco é trabalhar a partir da Base Nacional Curricular Comum, mas com a construção e implementação de um currículo amazônico a partir da realidade de cada um dos municípios onde a gente está, apoiando uma gestão pedagógica e administrativa, educação para a sustentabilidade, com engajamento da comunidade escolar, e desenvolvimento profissional, formação para os secretários municipais de educação, os demais secretários que participam, para as lideranças educacionais, para os técnicos das secretarias, para os gestores escolares e para os professores. E também produzir conhecimento para apoiá-los no monitoramento, no estabelecimento de metas e na busca de resultados que façam sentido para esses municípios e para essas comunidades. Falei demais, espero que tenha sido alguma coisa que possa iluminar um pouco nossa conversa. Obrigada e desculpa pela extensão.